De volta com Boa Vontade de Entrevista, e você está conferindo as dicas de como passar em concursos com o nosso convidado, professor Paulo Estrela. Ele é especialista em concursos e diretor da Academia do Concurso. Professor, continuando aqui a respeito das nossas dicas, né, que são muito importantes para quem quer ingressar nessa carreira ou quem quer melhorar, inclusive, a sua situação. Há várias formas de se estudar. Seja, por exemplo, sozinho, em sala de aula, ou uma teleaula. Como que o senhor avalia assim, esses métodos de estudos, né, e o rendimento desses alunos? Bom, na verdade, isso é muito pessoal. Cada candidato... A gente costuma brincar que existe um monte de ferramentas no mercado. Se o candidato, ele gosta muito de ler, ele tem uma facilidade de estudar, lendo, ele tem um monte de livros, um monte de apostila que ele pode utilizar. Se ele consegue se regrar a ponto de sentar em casa, assistir uma aula na frente do computador, ele não precisa nem sair de casa para estudar para concurso, porque tem um monte de empresas, um monte de cursos oferecendo as videoaulas. Ou ele pode se locomover para uma sala de aula, né, ir para um curso presencial, encontrar mais gente estudando. Tudo depende das características do candidato. O que o candidato tem que ter em mente é essa relação custo-benefício. Muitas vezes ele acha, não, é mais barato uma videoaula pela internet, só que ele não consegue organizar a vida dele a ponto de sentar e aproveitar aquela videoaula. Tem gente que precisa estar na frente do professor, precisa respirar a sala de aula, aquele monte de gente, para não sair da frente da televisão, não, da frente do computador, ou da própria televisão. Se ele estivesse em sala de aula, ele não sairia porque... Ele ia ficar disperso. E ia atrapalhar todo mundo que está em volta, ia atrapalhar o professor, ele ia ficar com vergonha, então ele acaba ficando, né? Em casa, talvez ele saísse com mais facilidade. Então, tem um monte de ferramenta. E cada um tem que tentar encontrar qual é a ferramenta que dá a ele a melhor relação custo-benefício. Um vai obrigar ele a se deslocar, ele vai perder muito tempo se deslocando. Outra vai obrigar ele a ficar sentado dentro de casa muito tempo, isso também... ele pode não ter foco para se manter, outro vai obrigar ele a ler demais, talvez não seja isso que ele consiga fazer, não consiga estudar dessa forma. Então, tem várias formas. Agora, cada um acho que tem que testar várias dessas ferramentas e ver qual que se adapta melhor à forma dele estudar, à forma dele aprender um conteúdo. Então, o próprio candidato, ele que avalia, né, qual o melhor método, a melhor maneira de se aprender. Tem gente que é sinestésico, tem gente que é visual, que olha as imagens, são importantes. Tem gente que só ouvindo, né, põe um MP3 no ônibus, está ouvindo a aula do professor e está indo bem. Tem gente que precisa escrever. Então, tudo depende do ambiente, né? Quer dizer, se ele precisa escrever, ele precisa de um ambiente para escrever, ele precisa de uma mesa, ele precisa de um lugar, mesmo que seja só ouvindo ou assistindo uma aula no computador. Tem gente que precisa de movimento em volta, né? Que tem que ter contato com o outro, né? Com outras pessoas, ouvir as pessoas falarem e ter a sensação de que está no lugar certo, né? Porque ele entra numa sala com 100 alunos, 60 alunos, e fala assim, pô, eu estou no lugar certo, tem mais gente querendo esse curso. Essa ideia de grupo, né? De inserção social é importante também. Professor, e para quem está começando, por exemplo, num concurso, como é que ele vai dividir esse tempo? Por exemplo, ele divide o número de horas pelo número de conteúdos do concurso? Eu acho que assim, o primeiro ponto é ele pegar a agenda dele e colocar numa planilha. Dividir, pegar uma semana da agenda, né, montar uma planilha de qualquer programa de planilha eletrônica e dividir em horas, o dia em horas e separar o que ele leva, qual o tempo normalmente que ele dorme, qual o tempo que ele leva vai trabalhar, o tempo de deslocamento, as atividades que ele tem que são obrigatórias durante o dia e começar a separar os tempos que ele vai dedicar para o estudo. É óbvio que no início não aconselho ele largar tudo e começar a fazer, e começar só a estudar, mas ele identificar quais são os tempos por dia que ele vai se dedicar ao estudo e começar por isso. Porque fala assim, eu não estava estudando até ontem, hoje eu vou começar a estudar 8 horas por dia. Ele engana. Às vezes até improdutivo. Improdutivo. Não, ele vai estudar 40 minutos, vai passar 7 horas olhando para um ponto na parede. Ele não vai conseguir focar, ele não vai conseguir raciocinar e leva um tempo. As disciplinas, elas precisam... o conteúdo, ele precisa de um tempo para amadurecer. É normal, às vezes, o direito constitucional, para quem não é advogado, é um problema. Né? Porque é complexo. Então, normalmente, a sensação que dá é que a primeira metade do curso, a sensação que você não faz ideia para que o professor está dizendo aquilo. Do meio para diante, as coisas começam a fazer sentido. Você, ele está falando isso agora por causa daquilo que ele falou lá atrás. Então, leva um tempo para sedimentar o conteúdo, leva um tempo para o candidato perceber que avança.
Porque é frustrante. Você assiste a primeira aula e fala, pô, aprendi muita coisa, mas depois tenta recordar, não lembra mais de muita Não coisa, assimilou não muita consegue coisa. resolver uma questão de concurso. Mas isso leva tempo, é um amadurecimento. Então é bom ele começar com um pouquinho tempo, 2 horas, se puder, 2 horas por dia. Não precisa começar com todas as disciplinas. O interessante é ele começar com aquelas disciplinas básicas que a gente falou, português, constitucional, administrativo e informática. Começa com essas disciplinas. Quando ele começar a sentir que ele consegue fazer questão de concurso, pegar prova de concurso anterior, e ele começa a resolver, ele começa a conseguir resolver as questões, aí ele pode passar para outras disciplinas. Se mantém estudando aquilo ali e aumenta o leque dele, começa a estudar outras disciplinas. Foi um ponto interessante que o senhor tocou, né? Que a pessoa também não precisa se desligar de tudo. Aí, por exemplo, a pessoa tem a família dela, tem um emprego, tem as suas atividades sociais. Como é que a pessoa faz para conciliar tudo isso? O papel da família com esse candidato? O papel da família é fundamental, né? Porque a família, o candidato, ele vai passar por uma série de fases durante a preparação dele. E essa preparação, e uma dessas fases é uma fase de desânimo e desmotivação completa. Ele se sente um incompetente, porque ele não consegue se sentir avançando ou acabou de ser reprovado num concurso. Então, ele precisa do apoio de quem está em volta. Né? Então, a família não pode exercer um papel de pressão absoluta em cima do candidato. Eu preciso Aquela que você cobrança. passe. Eu quero que ele não passou ainda. Né? Isso arrasa com o candidato. Né? Mas, por outro lado, o candidato também não pode abandonar a família. Né? Ele precisa estar perto dos amigos, ele precisa estar perto da família. E ele tem que agendar. É o processo da agenda. É fazer uma agenda e ter, mesmo que ele reduza, ele vai ter que abrir mão de muito tempo para qualquer coisa. Quer dizer, se ele gastava muito tempo indo pro, sei lá, indo lanchar, agora ele vai ter que reduzir esse tempo, vai ter que ir menos vezes ao longo da semana. Se ele ia sair com os amigos, sair menos durante a semana, ou fazer isso de 15 em 15 dias. Ele tem que começar a se organizar, mas não tirar completamente a atividade da vida dele. Conforme o processo vai evoluindo, ele vai sentir necessidade de abandonar mais atividades. Conforme o concurso que ele sonhava vai chegando, ele começa a ficar nervoso, começa a ver que a prova vai sair daqui a 2, 3, um mês, tá? Ele tem que fazer a prova, então ele vai sentir a necessidade de abandonar um pouco mais os amigos, mas isso é um mês, depois ele tem que retomar isso, porque senão ele não consegue estudar por muito tempo. E, professor, como é que o senhor dá uma dica, então, para aquele candidato não ficar consumido pelo nervosismo na hora da prova, muito ansioso, né, comprometendo até o seu desempenho? Eu acho que o que é fundamental é quando ele entra para a prova, já planejando para qual é o próximo concurso que ele vai estudar. Né? Se ele fez TRE, né? Agora ele vai apontar para o TRT. Então ele já entra para a prova assim, não, depois da prova, terça-feira que vem, eu vou começar a estudar tal disciplina. Ele tem que botar na cabeça, ele tem que se convencer que há vida após a prova. Depois da prova tem vida. Ele tem que continuar estudando, ele tem que continuar tocando, até né, olhar lá no Diário Oficial, até olhar na lista de classificado o nome dele. Enquanto ele não vê o nome dele na lista de classificado, é uma prova, é só mais um pedaço. Ele está estudando para outra, para outra, para outra. E aí a prova deixa de ser o momento da vida dele. Aquilo ali é a salvação da vida dele. Não é. É mais uma. Vai ter outra daqui a um mês. Claro Então, que mesmo que ela não passando, ela adquiriu experiência, né? Para a próxima etapa, próximo concurso. Erros que ele comete em uma prova, ele já vai se comprometer a não cometer nas outras, ele vai. Professor, e o senhor deve ter vários casos, né, de relatos de ex-alunos que voltam para contar histórias, dizer das suas vitórias alcançadas? Sim, são vários, são muitos casos. É interessante porque a gente trabalha muito com o emocional do candidato, né? Porque é a gente que é o curso que acompanha ele em todo o processo de preparação. E quando ele passa, ele retorna, né? É comum ele retornar ao curso para dizer como é que foi, o que aconteceu, o que ele foi bem, elogiar os professores que ele sentiu que fizeram a diferença na preparação dele. É bacana, isso é a parte interessante, é a parte muito boa de trabalhar na direção de um É uma satisfação, curso tanto para o preparatório. senhor como para os professores. Lógico, é ótimo. Porque
porque a gente faz parte de uma mudança de vida. Porque só dependeu dele. Quer dizer, a gente fez muito pouco. A gente colocou o professor na frente dele, o professor tentou dar o melhor que podia para melhorar o conhecimento do candidato. Quem fez tudo foi o candidato. Quem estudou, quem correu atrás, quem se esforçou, foi tudo candidato. Mas é muito bom participar desse momento onde o candidato deixa de ser, às vezes, um desempregado, está à margem da sociedade e passa a ser um servidor público, passa a ter um salário decente, ele passa a ter toda a segurança, passa, né, a mudar de vida. Mudou de vida. O candidato, a pessoa mudou de vida. É bom participar desse processo. O que dá ânimo para o concurseiro, para o aluno que está fazendo concurso público, é ver quem já passou, né? E ver que existe, quer dizer, é possível chegar lá, né? A gente tem, isso é comum na academia, é comum em outros cursos também, mas é comum na academia, a gente tem ex-alunos nossos que passaram e hoje já tem uma bagagem muito maior, dando aula pra gente, porque, então, eu tenho, né, professor né, quer dizer, eu tenho professor de polícia que dá aula para minha turma de Polícia Federal, que é da Polícia Federal, dá aula fora do expediente dele, tem o expediente, fora do expediente dele ele dá aula pra gente, não tem impedimento algum, e o aluno ele se vê ali naquele cara que estudou, se ele conseguiu, passou, né, se também ele posso conseguir. É verdade. Isso é fundamental para o candidato, ele precisa disso, ele precisa de ver que existe luz no fim do túnel, porque ao longo do percurso, ao longo do estudo, a sensação é sempre muito pesada, né? Ele está numa situação financeira difícil, às vezes, ele está com um problema e ele não consegue ver a hora que ele vai passar. E assim, ele olhando para alguém e né, tirando aquilo como objetivo é interessante. Ah, que legal. Professor Paulo, a gente já está chegando ao final da entrevista, mas eu queria que o senhor terminasse dando aquelas dicas básicas, né, para todos que estão interessados em seguir essa carreira, em permanecerem, né, em continuarem a estudar, mesmo que não passe na primeira vez, mas tem outras oportunidades na vida. Começar, a partir do momento que ele decidiu a estudar efetivamente, como ele tem um monte de concurso para fazer pela frente, iniciar o estudo daquelas 4 disciplinas básicas, português constitucional, administrativo e informática, para depois partir para as outras, porque isso ele se prepara para qualquer concurso, então não importa se ele mudou de ideia, aquelas 4 disciplinas servem para qualquer concurso que ele pular, né? Então, é começar com essas disciplinas e o fundamental ao longo do estudo, não adianta estudar só teoria, porque muitas vezes o que está no edital, que é o documento que lança a prova, que diz que a prova vai sair, qual é o conteúdo. Ali tem um monte de conteúdo, um monte de informação, um monte de conteúdo programático que faz parte da lista, mas que nunca caíram em prova nenhuma. Então é fundamental o candidato buscar a prova anterior. Então é sempre fazendo questão de prova anterior. O que o candidato deve medir o desempenho dele é se ele está conseguindo ou não fazer questões que já caíram no passado. O objetivo dele, o objetivo de qualquer candidato de concurso público é saber tudo que já caiu em qualquer uma das provas do passado. Se ele souber isso, ele tem certeza que a próxima prova ele está dentro, porque não tem muita novidade. Então é ficar de olho nos editais e ficar de olho nas provas. Olha, ótimas dicas aí, professor. Olha, muito obrigada pela entrevista, obrigada pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho. Então, um prazer foi meu, um prazer estar aqui falando sobre o concurso público. Obrigado. Obrigada, professor. Nós sabemos que passar em concurso público não é tarefa simples. São necessárias horas diárias de estudo, cursos preparatórios, revisões e simulados, como o professor nos relatou aqui. A ansiedade toma conta do candidato durante o período de preparação e possivelmente no dia da prova, depois a espera do resultado final e as expectativas para saber se foi ou não aprovado. Para esclarecer sobre esse assunto, nós recebemos aqui nos estúdios da Boa Vontade TV o professor Paulo Estrela. Ele é especialista em concursos e diretor da Academia do Concurso, uma instituição de ensino preparatório para concursos em todo o Brasil. O Boa Vontade Entrevista vai chegando ao seu final, mas você permanece na audiência da Boa Vontade TV, a TV que faz bem a você.